Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso à Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje falamos sobre a eleição de Donald Trump e os efeitos dessa eleição, quer nos Estados Unidos, quer na Europa e no mundo. A vitória de Trump foi brutal, regressa com mais poder depois de ter ganho no voto popular e no colégio eleitoral. Conseguiu juntar vários eleitorados, os milionários americanos e as classes trabalhadoras descontentes com a inflação. O que fará Trump quando chegar à Casa Branca com J.D. Vance e com Elon Musk? O que acontece à guerra na Ucrânia? Como terá de reagir a Europa a uma América mais virada para dentro e disposta a carregar nas tarifas? Durão Barroso, por exemplo, lembrava ontem aqui na SIC Notícias que o velho continente terá de se fazer à estrada e deixar de ser adolescente. E estou a citar. É sobre isto que falamos esta noite com os nossos convidados, Ângela. Para tentar começar a perceber o que aí vem, convidámos a Ana Cavalieri, que é comentadora SIC, o embaixador António Martins da Cruz, embaixador e ex-ministro dos Estrangeiros, o Sebastião Bugalho, eurodeputado pela AD, e o Rui Tavares, porta-voz do LIVRE, mas também com uma longa experiência como eurodeputado. Eu começava por si, Sr. Embaixador, passaram só 3 dias, mas apesar de tudo já começa a assentar alguma poeira. Acho que confiamos que a democracia não vai estar em xeque. E eu começava por lhe fazer a pergunta que está estampada na primeira página do Expresso. O que vem aí de um Trump sem rédeas? Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Obrigado a nós. Deixe-me só fazer uma pequena observação no início, que é o seguinte: como todos nós sabemos, falharam as sondagens. E eu acho que falharam redondamente os comentários de muitos comentadores que passaram por esta mesa e por outras mesas, e até de alguns jornalistas, que não tiveram nem a objetividade nem a neutralidade que quem nos está a ouvir esperava. Será falta de neutralidade ou será que não conseguimos perceber bem aquilo que verdadeiramente interessa às pessoas? Pois, então quando não se percebe bem é melhor não dizer nada. Se quer a minha opinião, não se pode ter estados de alma quando se fazem comentários, sobretudo sobre outro país. Indo à sua pergunta. Mas podem não ser estados de alma. O que lhe perguntava já agora é se não acha que podemos estar enganados ou pode ter havido uma mudança naquilo que verdadeiramente são os temas que mais interessam às pessoas. Bom, há mudanças e mudanças. Não vamos entrar por aí, porque senão eu não quero estar a citar casos concretos, mas eu acho que... Acha que houve uma análise bias, é isso? Acho, sim, senhor. Houve uma análise enviesada, para usar uma expressão portuguesa. Sim. Na sua maioria enviesada. Nem todos, obviamente. Mais adepta da teoria e da ideologia de Kamala Harris e sobretudo contra Donald Trump. Sobretudo contra Donald Trump. Não há nada. Vamos lá ver. A senhora Kamala Harris foi uma vice-presidente apagada, foi uma candidata apagada, que não conseguiu passar a mensagem como se viu, e daqui a 10 anos, se tiver uma nota de rodapé num livro de história dos Estados Unidos, já tem muita sorte. Mesmo assim, deixe-me perguntar-lhe, mesmo assim, depois daquele fracasso, daquela passagem entre Biden e ela, não acha que ela ainda assim conseguiu fazer uma campanha com algum valor, depois de tudo o que se passou no Partido Democrata? Fez a campanha possível com o Sr. Biden nas costas como mochila. E isso prejudicou, obviamente, a mensagem que ela queria passar e a percepção da maioria dos eleitores, como se provou. Foi isso que a impediu de falar de economia, provavelmente? Ela falou de economia. Olha, falou sobretudo, por exemplo, de uma coisa. Enquanto o candidato Trump, hoje eleito, falava em aumentar as taxas alfandegárias de 10% a 20% no que diz respeito à Europa, ela falava de subsidiar as empresas americanas para resistirem ao impacto do comércio externo. Exatamente a mesma coisa que fez a Europa, aumentando as taxas das viaturas elétricas chinesas, acusando a China de subsidiar as empresas. Portanto, voltamos sempre ao mesmo, que é um risco que estamos a correr. E, para responder à sua pergunta inicial, é um dos riscos que os americanos chamam weaponized economy, ou seja, tornar a economia uma arma de guerra. Agora, o que é que nós temos que estar muito atentos à próxima presidência do Sr. Trump. 4 ou 5 coisas. Primeiro, obviamente, a Ucrânia. Segundo, a defesa europeia. A defesa, eu não digo a defesa europeia, mas a NATO. O que para Portugal, que é um país atlântico e europeu, tem muita importância. Depois, seguramente, a economia e o comércio. Num outro plano
que para nós não é tão direto, mas é importante, muito importante para a Europa, o Médio Oriente e o que é que serão as relações com a China. E eu penso que é à volta disto que se vai processar como é que o mundo vai encarar as possíveis mudanças da presidência Trump. Temos que ter em atenção o seguinte: muito do que se diz nas campanhas eleitorais não é aquilo que se faz quando se chega ao poder. Nos Estados Unidos, em Portugal, na Bulgária ou na Indonésia, em qualquer geografia. E, portanto, temos que ter muita atenção quando o candidato Trump diz que resolve a Ucrânia em 24 horas, porventura o presidente Trump não resolve nem em 24 dias e talvez em 24 semanas. Vai seguramente acelerar o processo, mas enfim, podemos regressar a esse tema. Ana Cavalieri, o que é que acha que Donald Trump não vai seguramente fazer daquilo que prometeu? Por exemplo, deportar milhares de imigrantes. Acha que isso é uma coisa que vai acontecer facilmente? Não vai ser fácil, antes de mais, boa noite. Não vai ser fácil, mas eu penso que ele agora sabe e está mais bem preparado para montar uma administração. E a indicação que ele já tem de Susie Wiles para Chief of Staff, que no fundo é uma das posições mais importantes, porque coordena toda a iniciativa política e todo o staff da Casa Branca. Parece que ele está, no fundo, a recrutar pessoas alinhadas ideologicamente com ele e não ainda muito fazendo parte do mainstream ou do Partido Republicano ou do Exército, das Forças Armadas, porque na primeira administração de Trump, Rex Tillerson era alguém que vinha do mundo de negócios, sem pouca experiência relativamente à diplomacia. Depois ele também teve Mattis, que era alguém mais que não estava preparado para ajudar Trump, no fundo, a executar aquilo que ele queria relativamente à política externa. E eu penso que ele, neste momento, vai se rodear de pessoas, e ele já também tem a experiência de um primeiro mandato, relativamente à deportação. Eu acho que isso vai ser algo que ele, no primeiro dia, vai passar decretos executivos, aquilo que se chama Executive Orders, para voltar a instituir uma política que ele tinha, que se chama em inglês Remain in Mexico, ou seja, as pessoas que pediam asilo, em vez de depois esperarem a sua audiência em frente de um juiz de imigração dentro dos Estados Unidos, vão ter de ficar no México. E depois eu penso que J.D. Vance já delineou aquilo que vai ser o plano de deportações, a começar por pessoas que tenham um registro criminal, pessoas com associações a gangues. Isto porque ele sabe que, por um lado, os americanos, mais de 60%, querem uma deportação em massa, mas, por outro lado, existe... O visual não vai ser bonito, ou seja, as imagens que vão aparecer na televisão poderão ser chocantes, as pessoas vão ficar a sentir-se tristes por ver pessoas que só querem um mundo melhor, vá lá. Mas há cerca de 11 milhões de clandestinos a viver nos Estados Unidos. Exato. Achas que essas deportações vão acontecer em massa? Essa promessa vai ser cumprida? Eu não sei em que modos, porque custa muito dinheiro, vai ser algo muito demorado, mas uma das grandes críticas que os eleitores MAGA dele têm relativamente ao primeiro mandato é que ele não fez aquilo que ele tinha prometido, efetivamente, nomeadamente na construção do muro, para conseguir parar com o elevado fluxo de imigração ilegal. Todavia, é preciso as pessoas lá em casa saberem que não foi só a economia e a inflação que levaram Kamala Harris e os democratas a perderem demografias eleitorais a todo o nível. Foi a questão da imigração. Por exemplo, dos 15 condados a sul de Texas que eram democratas, 12 passaram, e são condados em que 80% muitas vezes desse eleitoral é hispânico, votaram em Trump. Por exemplo, um condado que é 87% de hispânicos, que é o Starr County, no sul do Texas, votou em Trump. Porto Rico, tanto se fez por aquela piada em Madison Square Garden dos porto-riquenhos. Porto Rico teve uma eleição para governador, a candidata republicana ganhou. E em Pensilvânia, parece que tinha a terceira maior diáspora de hispânicos, de porto-riquenhos, também foi para Trump. Ou seja, aqui, e agora pegando aquilo um bocado no que o Sr. Embaixador estava a dizer, existe, parece óbvio, uma desconexão entre aquilo que agora é o eleitorado do Partido Democrata, que são as elites urbanas, profissionais, cosmopolitas das cidades costeiras, Nova Iorque, LA, San Francisco, Chicago, esta não é costeira. Não só por estarem essas elites estão muito dominadas por aquilo que são os interesses dos grandes fundos de investimento e das grandes multinacionais. Normalmente é do interesse deles terem o outsourcing da sua produção industrial na China ou no México,
Daí ser tão apelativa a mensagem proteccionista ao nível da economia de Trump. Também não arranjam, o Partido Democrata, soluções para aquilo que são as necessidades e as vulnerabilidades de comunidades que são afetadas por imigração ilegal, e eles não tiveram resposta para isso, nomeadamente nos 3 primeiros anos de Biden, cerca de 6 milhões de imigrantes ilegais entraram no país, sem haver qualquer triagem. E, acima de tudo, também há aqui uma questão que é importante falar, cultural. Existe o Partido Democrata, a partir do segundo mandato de Obama, abandonou aquilo que era o liberalismo, não no sentido de ciência política, mas no sentido americano da palavra, abandonou o liberalismo muito associado a Bill Clinton e passou a abraçar uma ideologia que vem muito do Partido Democrata da Califórnia, que é chamada políticas de identidade e interseccionalidade. As causas mais woke. Exatamente, o wokeismo. Por exemplo, Kamala Harris fez um grande esforço para se moderar, mas houve eventos... Isto é a importância da linguagem que afeta também o americano comum que sente esse tipo de linguagem política um pouco ridícula. Havia eventos de campanha de Kamala Harris que se iniciavam com aquilo que se chama Land Acknowledgement, que é um reconhecimento de território em que, antes do evento começar, ia uma pessoa falar para a multidão a dizer: nós reconhecemos que estamos neste momento num território ocupado da tribo da Índia nativa e que os Estados Unidos é um projeto imperial em território ocupado e que o capitalismo e o neoliberalismo são sistemas de supremacia branca apostados em, no fundo, fazer com que determinadas minorias estejam em modos permanentes de exclusão e discriminação. Deixa-me só passar ao Sebastião. Esta vitória de Donald Trump é, como, por exemplo, Miguel Morgado dizia aqui nesta mesa, é uma derrota deste wokeismo, desta agenda do Partido Democrata, que teve preocupações que são também prioritárias, são relevantes, como por exemplo a questão do aborto e outras questões, mas de certa forma negligenciou se calhar o custo de vida, a inflação, que foram muito mais importantes para os eleitores americanos. Sim, eu acho que são duas coisas diferentes, quer dizer, eu concordo com aquilo que a Ana diz, não foi só a economia, não foi só a inflação, nem o facto, como tu também dizias, Bernardo, da Kamala Harris ter feito a campanha colada ao incumbente. Ela, de certo modo, fez a campanha enquanto incumbente. E todos os incumbentes, todos os jornais internacionais estão a fazer essa conta nos últimos dias, todos os incumbentes estão a perder as eleições em 2024. Isso é muito interessante. Não é só nos Estados Unidos da América, não é só no Ocidente. Está a haver uma derrocada eleitoral, tanto o Economist como o Financial Times traziam essa sequência, de incumbentes que vão sucessivamente perdendo durante 2024, que curiosamente é também o ano, desde que há democracia, como nós a conhecemos, onde mais atos eleitorais vão ocorrer no mesmo ano. E, pelos vistos, quem está a concorrer está a perder enquanto incumbente. Portanto, a Kamala Harris tinha essa desvantagem à partida. O argumento da economia, eu acho que foi particularmente sensível, e o argumento sociológico, que é esse que tu e a Ana aqui descreviam, também. Em relação à imigração, convém dizer que para 61% dos americanos a imigração era a primeira prioridade desta eleição, e Donald Trump não teve 61% dos votos, portanto, manifestamente não era só uma preocupação republicana ou de direita. E em relação aos fenómenos mais ligados às políticas de identidade, eu manifestamente acho que isso aconteceu. Acho que poderá ter acontecido, poderá ter contribuído para o facto de Donald Trump ter tido uma vitória esmagadora, só para chamar a atenção de um dado que para mim é muito relevante. Desde 1928, portanto quase em 100 anos, que os republicanos não tinham um resultado tão forte para a Câmara dos Representantes, portanto para o Congresso. Então o resultado do ponto de vista da máquina partidária é extraordinário. E é factual que há algum distanciamento eu não lhe quero chamar elites, mas do establishment do Partido Democrata em relação até a algumas pessoas que sempre votaram nesse partido. Há uma reportagem hoje muito curiosa no New York Times, que é uma publicação insuspeita de ser avessa aos ideais do Partido Democrata. Que o Partido Democrata, de certa forma, se esqueceu, por exemplo, dos trabalhadores. Isso é o que diz o Bernie Sanders. Sim, eu diria que sim, mas aqui do ponto de vista, estamos mesmo a falar do ponto de vista cultural, não do ponto de vista laboral. Mas a reportagem diz uma coisa muito curiosa, que é uma candidata democrata que ganhou para governadora e que estava a escolher uma árvore de Natal e foi a única vez que ela se cruzou com a Kamala Harris na campanha. E ela comentou com ela, era de uma zona muito rural, ela comentou com ela: sabe, senhora vice-presidente, nós aqui não temos árvores de Natal de plástico, nós aqui vamos buscar os nossos próprios pinheiros. E ela conta, ela ganhou, ela foi eleita e é democrata, ela conta que a Kamala Harris lhe revirou os olhos e lhe virou as costas.
Portanto, são mundos muito diferentes que a América tem. Mas para separarmos um pouco exatamente no aspecto comportamental dos políticos, o que é que nós podemos concluir depois deste arrastão eleitoral de Trump, que foi um candidato em que a mentira, a falta de respeito pelo adversário, uma certa buçalidade, o crime no currículo, a misoginia. Isso não conta? Não, para mim conta, eu julgo que para não nós, digo para ti, para mas, nós, quer dizer, para nós este conta. resultado eleitoral, o que é que nos leva a pensar quanto é que vale o comportamento de um candidato hoje em dia? Eu acho que para nós conta Enquanto e deve pessoa. sempre continuar a contar. Eu acho que a pergunta que nós nos devemos fazer é porque é que para os americanos contou menos do que uma série de outras coisas. Porque a mim não me parece que os americanos se tenham transformado numa república neonazi e fascista de extrema-direita, mas o que é facto é que ignoraram um padrão comportamental de alguém que despreza ou se comporta como se desprezasse aquilo que, no meu entender, é um património belíssimo, que é o da primeira república constitucional do planeta, que são os Estados Unidos da América. Ele, manifestamente, o Donald Trump, isso não lhe diz nada, não é? Mas para os americanos, mesmo àqueles a quem isso diz alguma coisa, toda a tradição de liberalismo democrático norte-americana, para quem ainda lhe diz alguma coisa, não diz tanto quanto aquilo que Donald Trump, as mensagens, as caixas onde ele conseguiu tocar. Quer dizer, eu diria que... Eles valorizam mais o resultado do que aquilo que sai da boca do Trump. Ou não reconheceram, muitas vezes ouvimos americanos a dizerem isso, não acreditaram... que ele conseguiu bons resultados, mas depois quando abre a boca diz muita coisa que eles não concordam. Eu não, com franqueza, para mim, por mais exercícios de humildade que tento fazer e colocar-me nos sapatos dos norte-americanos, é-me difícil compreender aquele resultado, mas não me é difícil respeitá-lo e tentar percebê-lo melhor. Agora, só para termos uma ideia, só mesmo para terminar, esta que a Ana estava a descrever... Em São Francisco, na Califórnia, há escolas públicas onde crianças de 6, 7, 8, 9 anos, no primeiro dia de escola, põem os brancos de um lado, os afro-americanos do outro, e os meninos brancos, que acabaram de aprender a ler e a escrever, têm que pedir desculpa aos afro-americanos pela ofensa histórica que é eles serem privilegiados por serem brancos. Eu compreendo que, sociologicamente, para um conjunto de pessoas, isto seja no mínimo excessivo. Portanto, de facto, poderá haver algum rancor sociológico em relação a essas políticas identitárias. Não me parece que isso tenha sido o único contributo para este resultado. Rui Tavares, pegando nisto, podemos concluir que há uma agenda cultural da esquerda que está em crise e que há uma agenda cultural da direita que dá cada vez mais votos? Bem, há uma guinada... Bem, boa noite, é um prazer estar aqui. Há uma guinada à direita, certamente, não é só nos Estados Unidos, é em muitos países e é mais até do que uma guinada. Não é? Uma guinada é o que temos nas eleições normais, não é? Em que decidimos os próximos 4 anos da vida de um país. Isto não é uma eleição normal, isto é um começo de uma era diferente. Muitas das coisas que vão acontecer nos próximos anos, até nos próximos dias, serão irreversíveis ou, bem, se pensarmos que vamos ter 1,5 graus, não é, acima do que deveríamos ter em termos de aquecimento global, provavelmente daqui a uns anos vamos achar que isso é fresquinho. Porque... Tema que quase não entrou na campanha norte-americana, nem pela mão de Kamala Harris. Nem por um lado, nem por outro, nem sequer em relação aos críticos de Kamala Harris pela esquerda. Parece que de repente toda a gente se esqueceu do que andámos a falar durante as últimas 2 décadas, que é do aquecimento global, que é provavelmente, das consequências da presidência de Trump, aquela que mais vai perdurar. Porquê? Porque dizes que é um começo de uma nova era, porquê? Explica. As eras históricas na política contemporânea, elas caracterizam-se por uma coisa, que é não só um partido ou um movimento se tornar predominante, como até o movimento ou o partido oposto ter que aceitar os pressupostos desses. Para dar exemplos, quando Roosevelt inicia o New Deal nos Estados Unidos, inicia uma era progressista de Estado Social com democracia liberal, que conseguiu conter nos Estados Unidos a deriva para o fascismo, que tomou a Europa toda e que não chegou aos Estados Unidos. Não só os democratas, aquele Roosevelt, F.D. Roosevelt, o segundo Roosevelt, era democrata, mas grande parte dos republicanos tiveram que aceitar que aquele intervencionismo estatal, a criação da segurança social, todos os elementos de um modelo social americano, que depois os europeus ainda refinaram mais e fizeram avançar mais, eram o normal da política. Qualquer governo de esquerda ou direita era suposto seguir assim. Isto durou até aos anos 70, quando a crise petrolífera traz a crise desse modelo. Há ali uma década de incerteza sobre qual é que é a era política seguinte que se lhe vai suceder, e com Reagan e Thatcher começa uma era oposta à anterior. Muita gente chama-lhe uma era neoliberal, em que também é a mesma coisa. Primeiro, conservadores no Reino Unido, republicanos nos Estados Unidos, passam por uma era de Estado mínimo, do Estado de sair da economia, de desregulação, mas isso torna-se o mais normal mesmo para o campo oposto. Ou seja, os Clintons, os Blairs,
vivem numa era que durou até 2008, até à crise financeira. Mais uma vez aí tivemos uma fase de incerteza. E esta nova era trará o quê, em tua opinião? A seguir a essa fase de incerteza, nós tivemos primeiro aquele período de austeridade, não é? Uma austeridade mais tecnocrática, e o que havia em confronto é, de um lado, que é do lado que neste momento é predominante, dos Trumps, dos Bolsonaros, dos Orbans, a ideia de um regresso agressivo, autoritário, a um passado mítico, que inclui protecionismo, que inclui políticas tarifárias em que, de novo, protecionistas, que inclui o regresso a algumas hierarquias passadas e que inclui, aí sim, se o wokismo é uma parte importante ou não, ou se as caricaturas do wokismo também desempenham um papel muito importante, já em 2016 era assim. O maior aplauso de Donald Trump sempre, na altura não havia a palavra woke, utilizava-se o politicamente correto, era na deixa do discurso dele contra o politicamente correto. Era aquilo que as pessoas mais aplaudiam. Quer dizer, não punha comida na mesa, nem baixava o preço da gasolina, mas era importante culturalmente, e a cultura importa. Claramente, essa estratégia, digamos, de um nacionalismo populista, ela neste momento tornou-se a predominante. E pode levar, lá está, se esta era se consolida, a que até o campo oposto acabe por aceitar alguns daqueles pressupostos. Os pressupostos de fechamento de fronteiras, os pressupostos de um Estado mais vigilante e autoritário, mais interventivo também, porque estes republicanos de hoje não têm a ver com os republicanos de Reagan. E eu não queria acabar de dizer isto sem dizer que há alternativas. A alternativa que, em muitos momentos, o campo mais progressista tentou fazer-se ingrar neste, mas sempre sem grande convicção e continuidade, é a alternativa de uma espécie de um novo Estado social e ecológico, digamos assim, com políticas do tipo Novo Pacto Verde, investir fortemente para as energias renováveis, tentar mitigar as consequências da transição para a classe trabalhadora. Isso custa dinheiro. E, portanto, o problema é que a classe trabalhadora acabou por ser um chavão mais na boca de Trump do que propriamente da candidata democrata, não é? Não sei, porque Kamala Harris também teve... Até aí dá a impressão que a esquerda perdeu uma bandeira em termos eleitorais. Falou de construir os 3 milhões de casas, falou de uma série de coisas, mas aí entra aquilo que o Sebastião estava a falar. Os incumbentes estão todos a perder. É um efeito da inflação alta e do pós-pandemia. E Kamala Harris não pôde nunca concorrer em nenhuma das duas posições em que normalmente se concorre. Mas ou é incumbente ou é desafiante. Ela não se podia distanciar do Joe Biden e, por outro lado, padecia de todos os males dos incumbentes. Houve ali uma fase, a seguir à Convenção Democrata, em que a coisa parecia que poderia tomar outro rumo, mas de resto, na verdade, e eu com isto termino, acho que nós devíamos lembrar-nos como é que estávamos aqui há uns meses. E se calhar a maior parte de nós, aqui há uns meses, o que dizia era que Trump vai ganhar. Sim. Durante um ano inteiro. Sim. Que Trump iria ganhar. Na verdade, nós não estamos tanto a comentar uma surpresa, embora agora nos pareça isso, do que a voltar à linha média de base, em que aí, um pouco para voltar aqui ao nosso início, quer dizer, eu neutral não consigo ser, porque eu não gosto de Trump e oponho-me a ele, mas com honestidade intelectual, o mundo está um caos, há uma série de guerras, elas são atribuíveis ao presidente de turno da Casa Branca. O normal era os democratas perderem estas eleições. Sr. Embaixador, como é que esta direita de Trump vai criar laços mais intensos com a direita, que está também, esta direita mais radical, ou mais extrema, se quisermos, que está também a crescer na Europa e, por exemplo, com Vladimir Putin, etc. Como é que esse movimento vai crescer com esta eleição ou não vai? Temos que distinguir duas coisas. Sim. Uma coisa é a relação que a nova administração americana pode ter com a Federação Russa. E isso passa-se... E falo de Orbán, por exemplo, na Hungria e de outros... Sim. Mas são coisas completamente diferentes. Claro. Com a Federação Russa, isso passa por uma solução do caso da Ucrânia. O que a administração Trump pode e vai fazer, na minha opinião, é acelerar a passagem à mesa das negociações. Porque, como sabem, só há duas maneiras de terminar uma guerra. Ou uma das partes vence, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e que é impossível na Ucrânia, ou então é à mesa das negociações. Aliás, se virem, hoje já houve uma fuga da futura administração Trump no Wall Street Journal, que já pronuncia o que pode ser algumas das posições que a nova administração vai assumir no caso da Ucrânia. Podemos regressar a isso quando quiserem. No que diz respeito às relações com a Europa. Mas que fuga era essa já agora, só para os nossos espectadores? Muito simples. Repare, deixe-me só resumir. A fuga tem a ver...
Numa mesa de negociações para acabar uma guerra, só há 3 soluções. Primeiro, congelar a situação com o armistício e espera 5, 10, 20, 50 anos, como aconteceu na Coreia, como aconteceu em Chipre, quando os turcos ocuparam a parte norte. Segunda solução, o que nós dizemos, uma expressão em latim, o status quo ante, ou seja, a situação antes do conflito. E é antes da Crimeia em 2014 ou antes de 22 da invasão russa. Ou então, na mesa das negociações, ponto por ponto. Ou seja, quais são os territórios que ficam de um lado ou do outro, o que é que fica desmilitarizado, o que é que não fica, etc. O que é que o Wall Street diz? Diz 3 coisas possíveis para acabar as negociações, citando fontes próximas do presidente Trump. Primeiro, que a Ucrânia só entrará para a NATO 20 anos depois, só daqui a 20 anos é que se porá a hipótese. Segundo, a situação fica congelada tal como ela está. E terceiro, entre os territórios que a Rússia ocupa neste momento e os territórios ucranianos tem que haver uma zona desmilitarizada. E depois diz o seguinte, e quem vai fiscalizar a paz são os europeus, porque nós não queremos. Isso leva-me, aliás, a outra questão que não ouço ninguém falar, mas que eu acho que é bastante importante, que é o seguinte, uma vez resolvida a questão da Ucrânia, quem é que vai traçar de novo as linhas vermelhas da segurança na Europa, que foram traçadas em 75 em Helsínquia e que deram origem à OSCE? Para responder à sua pergunta no que diz respeito à Europa. A Europa está, como se viu agora em Budapeste, completamente dividida. Completamente dividida. Falou regimes de direita ou forças políticas importantes de direita, estão na Itália, estão na Hungria, estão na Áustria, estão nos Países Baixos, estão na Suécia e, porventura, estarão um dia na França. Portanto, já não estão tão isoladas como estavam. E daqui a poucos meses na Alemanha? Na Alemanha vamos ver, mas esse, aliás, o nosso eurodeputado tem toda a razão, porque a Alemanha, o eixo Paris-Berlim deixou de funcionar. E agora, que estava desequilibrado a favor de Berlim, agora está desequilibrado a favor de Paris. Aliás, é curioso, repare uma coisa. E vamos ver Paris também. Vamos ver Paris. Reparem uma coisa. Existe na Europa uma coisa que não está nos tratados, chamado o Diretório, que são os 4 países que se reúnem antes de qualquer reunião para tratar das coisas importantes. Com a saída do Reino Unido, entrou a Espanha. Curiosamente, em Budapeste, a reunião foi França, Alemanha, Itália e Polónia. Porque a Polónia é o novo líder do centro e do leste da Europa. Onde é que Portugal se move nisto? Onde é que Portugal se move nisto? Nós temos, vamos lá ver, nós temos uma capacidade muito limitada de procurar influenciar, temos uma margem pequena em procurar influenciar a política americana. Além disso, como sabem tão bem como eu, em princípio, tirando uma ou duas exceções nos últimos 30 ou 40 anos, a política externa portuguesa reage, não age. É raríssimo nós reagimos. E, portanto, a nossa margem de manobra é pequena. Mas temos que ter em atenção o seguinte, nós somos um país atlântico e europeu, a base da nossa defesa é a NATO, ou seja, os Estados Unidos. Qualquer tentativa de defesa europeia, desde que não seja o pilar europeu da NATO, é música celestial que nunca irá... A autonomia estratégica da Europa são violinos, nunca passou do papel. Deixa-me perguntar ao Sebastião se ele concorda com isso, porque, por exemplo, já ouvimos Macron a dizer que a Europa, não sendo propriamente um carnívoro, também não pode continuar a ser um herbívoro. Ou seja, é um convite para que a Europa meta as garras de fora. E ontem tivemos Durão Barroso aqui na SIC a dizer exatamente que a Europa tem que sair da adolescência e tem que assumir as suas responsabilidades. Portanto, como é que tu vês este equilíbrio entre uma certa independência e esta ligação que o embaixador acha que é inevitável ainda aos Estados Unidos? É uma dependência até. Aquilo, no fundo, que tanto o Emmanuel Macron esta semana como José Manuel Durão Barroso diziam é que a Europa tem que tirar os sisos, não é? Tem que crescer, sair da adolescência. E eles têm razão, ela tem que o fazer. É difícil ter condições e coesão política no seio do Conselho para conseguir esse tipo de alterações, em particular quando os sistemas políticos dos maiores países europeus, dos decisores, do tal diretório de que falava o Sr. Embaixador, estão altamente fragilizados. Tanto Emmanuel Macron, do ponto de vista da estabilidade interna, o governo do Sr. Barnier, quanto o governo do Sr. Scholz, que está praticamente defunto,
Portanto, o tal eixo franco-alemão não estão exatamente em condições de reformar ou de avançar com nada, nem em casa, e muito menos fora de casa. Isto é problemático para a Europa. Só dizer aqui 2 notas ou 3 notas muito rápidas que têm a ver com a tua questão, mas com pontos que... Portanto, temos 15 minutos só para terminar o programa, temos que abrir ainda mais. Em relação à análise do Rui Tavares, que também está no artigo dele, no Expresso de hoje, de ser uma nova era, ele tem toda a razão e nós temos que nos preparar para isso. Se nós pensarmos daqui a um ano, quando o G7 se sentar à mesa, provavelmente só uma pessoa no G7 não será de direita ou de centro-direita. Ou autoritária. Não, quer dizer, não me parece que dentro do G7 só o Keir Starmer é que vai ser democrata. Não, tens razão. Pronto. Mas os outros todos, o chanceler alemão, que é democrata, não vai ser de esquerda. A Giorgia Meloni, que é democrata, apesar de ser muito conservadora, não vai ser de esquerda. A única pessoa que não vai ser de direita no G7 vai ser o primeiro-ministro britânico, que não é exatamente um esquerdista. Portanto, isto é uma mudança de era. No Canadá, o Sr. Trudeau provavelmente vai-se embora. Na Alemanha, provavelmente vamos ter um chanceler de centro-direita. Portanto, as grandes democracias vão passar a estar ou à direita ou ao centro-direita. E isso, de facto, é o prenúncio de uma nova era e de novos equilíbrios políticos e de novas prioridades políticas. Acho que o Rui Tavares tem toda a razão. Em relação àquilo que está a acontecer na Europa, àquilo que vai acontecer na Europa, nós já sentíamos um pouco que os 27 estavam um pouco divididos na sua análise àquela que, para mim, é a primeira preocupação depois do resultado das eleições americanas. Também concordo. Que é a Ucrânia, a situação na Ucrânia. Estavam divididos basicamente em 2 hesitações, que é aqueles que acham que o maior custo é ganhar a guerra, que o preço é demasiado elevado, ganhar a guerra na Ucrânia custaria demasiado dinheiro, e aqueles que acham que perder a guerra na Ucrânia é que teria um custo demasiado elevado. E, basicamente, neste momento, a Europa está dividida entre essas duas fações. Mas diz uma coisa, quando ouvimos van der Leyen dizer, como ouvimos ontem, temos que ser claros, o que é isto? A Sra. van der Leyen, que eu apoiei para Presidente da Comissão, disse isso e de seguida, no comunicado conjunto da Cimeira da Comunidade Política Europeia, se há algo que não houve foi clareza. Claro. Aliás, a Europa está-se a tornar especialista em dizer que tem que ter soluções criativas repetidamente e só diz que tem que ter soluções criativas, que é a coisa menos criativa que há. É dizer que se tem consecutivamente que ter soluções criativas. Ana, Mas deixa-me só dizer isto muito rapidamente. Se acontecer este cenário que estávamos aqui a falar, que é o congelamento da situação na Ucrânia, da guerra na Ucrânia, como está, do ponto de vista geopolítico para a Europa seria uma tragédia, porque continuaríamos sob a ameaça de Vladimir Putin a qualquer momento, e do ponto de vista da economia também. Eu tenho procurado chamar a atenção para isso. Um continente e uma União Europeia que esteja sob constante ameaça de Vladimir Putin a qualquer momento, ou seja, se Putin não for prejudicado por aquilo que fez na Ucrânia e sair por cima, do ponto de vista económico, é um desastre para nós. E a Ana acredita que Trump faça aquilo que Orbán disse hoje? Trump vai sair da Ucrânia? Eu penso que ele vai acabar por querer que a Ucrânia ceda territórios, muito na linha de Wall Street Journal, o que acabou de informar. Eu penso que o pensamento geopolítico de Donald Trump, apesar dele ter alguns limites retóricos para o explicar, mas o J.D. Vance consegue fazer muito bem, ele não é aquilo que normalmente os líderes europeus e a administração Biden é em termos ideológicos. Ele não é aquilo que nós, em relações internacionais, chamamos de construtivista ou institucionalista. Ele é um realpolitik pragmático, ele é um businessman. Ele vê toda a geopolítica em termos de... Transacionais, em termos de poder, vantagens, interesses, ameaças, geografia, demografia e apenas isso. Ele não presta, ou ele não valoriza, ou então talvez não acha útil esta ideia de que a comunidade internacional tem um substrato moral e esse substrato moral vai sustentar aquilo que são os tecidos normativos e institucionais de uma comunidade de Estados que obedece ao direito internacional. Ele acha isso irrelevante. Para ele o que interessa é poder, objetivos, interesses. E o que ele, na Ucrânia e na Rússia, entende é que os aliados, a NATO, não têm estado disposta a dar, porque obviamente tem medo de escalar, porque a Rússia é uma potência nuclear, e também não me parece verosímil que o Putin alguma vez vá aceitar sair da Rússia sem nenhum território, nomeadamente na Crimeia, que tem objetivos estratégicos, como um porto de águas quentes. Para Putin é essencial, o facto das preocupações de segurança que a Rússia tem por causa da grande planície do leste. Putin também já perdeu centenas de milhares de soldados, ele não vai sair da Ucrânia. Mas estando a ouvi-la, a sensação que temos é que este impasse pode continuar e, portanto, nada disto pode ser tão rápido quanto o Trump vai dizer ao Zelensky vai dizer, olha, não há possibilidade a não ser que nós demos caminhos e, no fundo, possibilidades militares para expulsar a ameaça bélica que pode levar, então, a NATO
ter de entrar mais de forma direta na guerra, porque Putin nunca irá aceitar sair daquele território. Já mais de 1 milhão de pessoas já morreram. Vocês estão com dificuldade de recrutamento. Achas que Trump não quer continuar a financiar aquela guerra, que é uma guerra dos europeus? Não é, mais do que isso, ele sabe que parece não haver um caminho de vitória. O problema não é ele não querer continuar a financiar a guerra, não é só esse. O problema é que ele não vai querer financiar a paz. Esse é que é o problema. Isso também. Porque somos nós que vamos pagar. Esse é que é o problema. Ele basicamente também acha que os europeus têm tratado a dependência de segurança dos Estados Unidos como algo que tem tirado... basicamente tem feito os Estados Unidos de sucker. Eu peço desculpa, não sei como é que se diz isto em português. Sim, mas a verdade é que os Estados europeus tinham que aumentar o seu orçamento de defesa e ninguém o fez, não é? Trump acha... Ou poucos fizeram. O Trump acha poucos fizeram. 18 em 31. Mas 18 em 31. Rui Tavares, se isto se confirmar o que o Sebastião estava a dizer, e é nisso que a Europa já está a pensar, com grande preocupação, se tivermos que ser nós a pagar uma futura paz e uma reconstrução da Ucrânia, isso tem um impacto brutal em termos económicos nos países europeus, provavelmente naqueles mais pobres, a duplicar ou a triplicar. Isso deve começar a ser explicado pelas classes políticas às opiniões públicas europeias? É claro que a Europa tem de cuidar do seu próprio jardim. Quer dizer, e aqui o que é... Trump quer isto ou Trump quer aquilo sobre a Ucrânia. Trump quer aquilo que Putin quer para a Ucrânia. Não nos esqueçamos que há um eixo entre estes líderes autoritários. Há bocadinho a minha hesitação... Embora os parceiros da Rússia... Quando o Sebastião estava a falar, tinha a ver com isso. É que não tinha a ver com... Não há, de facto, nenhuma potência, grande potência económica ou militar relevante hoje em dia, à parte da Europa, se a quisermos considerar assim, que é apenas uma potência em potência, porque, na verdade, não faz aquilo que poderia fazer para exercer o seu poder, no domínio regulatório um bocadinho, mas no resto são todos líderes autoritários. E com outra coisa que também é uma coincidência interessante, tem a ver com a primeira pergunta que a Ângela fez, logo no início. Tanto Putin, como, por exemplo, Orbán, que é o outro líder autoritário, como até Netanyahu, são líderes que já estiveram no governo, já foram derrotados e regressaram. Cuidado quando as pessoas voltam às ilusões que tinham em 2016 sobre Trump, diz as coisas, mas não vai cumprir com elas. Os líderes autoritários, quando regressam ao poder, voltam sempre mais revanchistas. Orbán, quando foi primeiro-ministro uma primeira vez e depois perdeu umas eleições normais e saiu de campo, saiu com um discurso muito furioso, dizendo que a nação não podia estar em oposição a ela mesma, porque, do ponto de vista dele, só ele é a nação, e a oposição é sempre composta por falsos húngaros. O regresso dele foi com um plano para tomar o poder. E, no caso de Trump, hoje em dia vem mais treinado e vem com gente que passou para o campo dele. Quando se diz a esquerda está sempre a chamar fascista a Trump. Bem, quem chamava Hitler a Trump era J.D. Vance, que é o seu vice-presidente. Há um cartoon muito engraçado do J.D. Vance a atender o telefone para ser convidado para vice-presidente, ou para candidato a vice, e diz: Presidente Trump, eu estava tão preocupado por lhe ter chamado Hitler e estou tão aliviado por ter considerado um elogio. Não é? Portanto, entre eles que assumem essa linha de continuidade, se assim quisermos, que faz com que... Mas a verdade é que o povo americano escolheu-os, não é? Claro, evidentemente. Porque eles tomaram para si assuntos que preocupavam o povo americano, nomeadamente a questão da imigração, que aqui na Europa é sempre discutida de uma forma muito polarizada. Mas eu acho que nunca ninguém... Quem toca no assunto da imigração é quase apelidado de fascista, não é? Bem, quer dizer, e às vezes são mesmo, mas a questão não é essa. Achas que são? Claro, quer dizer, não há a mínima... Do ponto de vista histórico, nós vamos 100 anos atrás, 1924. Foi o último ano em que as coisas podiam ter corrido bem. O Hitler foi preso em 1924. Só que foi preso para ficar 5 anos na cadeia, deixaram-no ficar 9 meses, com ótimas condições para escrever um best-seller e ficar rico. Mussolini mandou assassinar um deputado em 1924, Matteotti. Houve um grande escândalo. Parecia que o rei de Itália finalmente virasse despachar-se de Mussolini e afinal manteve-o no poder. Portanto, há épocas e anos charneira. Aquilo que eu quero dizer sobre a Europa, e aí estou em desacordo, é que nós vivemos no tempo de Trump, mas a Europa não tem que viver no mundo de Trump. A Europa tem capacidade suficiente para fazer as suas escolhas se as quiser fazer. Temos agora em cima da mesa 3 relatórios. Mas pode aprender algumas lições com esta eleição de Trump ou não? Claro, e basta lembrar-se da sua história. A Europa, se quiser pagar a paz na Ucrânia, significa também ganhar uma potência agrícola, uma potência militar. Se isso estiver em cima da mesa, é ainda uma grande oportunidade para a Europa. Porque se isso não estiver em cima da mesa, significa Putin aproximar-se das fronteiras da Europa,
os países dos Bálticos, a Moldova, a Polónia, sentirem-se ameaçados, porque historicamente aqueles medos estão lá todos à flor da pele, haver um desentendimento entre o Ocidente e leste da Europa e não nos conseguirmos entender entre nós. Eu creio que vai ter Martins da Cruz está a abanar que não com a cabeça. Não acredita nada que a Europa tenha capacidade o embaixador só por si resolver o seu problema. Acha uma coisa, e com razões de experiência para achar, que é de cada vez que a Europa falou da Comunidade Europeia da Defesa, desde 1954, a ideia borregou. Mas só que a questão é que a Europa às vezes faz as coisas só mesmo quando é absolutamente necessário a fazê-lo. Quando é que comprámos vacinas para combater uma pandemia? Quando ela estava aqui à porta. Quando é que finalmente fizemos um plano de recuperação depois de ter falhado, de ter recusado os eurobonds durante uma série de anos? Agora, neste momento, nós sabemos que estamos por nossa conta. O artigo 5 da NATO vale aquilo que os líderes políticos estiverem dispostos a dizer que ele vale. E com Trump, nós não temos garantias. Sr. Embaixador, sobre esta questão do exército europeu de que falávamos. Não necessariamente exército. Comunidade Europeia de Defesa, tem muitos elementos. Sim. Eu vou só dar um exemplo que eu penso que justo. Sabe que eu fui durante quase 5 anos, quando era embaixador na NATO, acumulava as funções como embaixador na União Europeia Ocidental, que era a parte de defesa que agora foi integrada na União Europeia. Vou-lhes dar um exemplo. O artigo 5º funciona porque existe a dissuasão. E porquê é que existe a dissuasão? Graças aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham, quando eu era embaixador na NATO, vão-me permitir que eu não diga aonde, mas sei que ainda têm nos países aliados armas nucleares, dos quais 3 países da União Europeia. Os Estados Unidos têm armas nucleares para nos proteger a nós de qualquer ataque que venha do outro lado. Sim. Se houver uma Europa da defesa, quem é que nos vai proteger? As armas nucleares francesas, que são exclusivamente para a defesa da França? Nunca ouvimos nenhum responsável político francês dizer que as armas nucleares estavam ao serviço da nossa dissuasão. Portanto, enquanto isso não for resolvido, e não vai ser, é evidente que não há Europa da defesa. Agora, deixe-me voltar agora, porque estávamos também a falar nisso, Portugal. Porque, repare, em política externa não há o dever ser, há a realidade. A realidade é esta que nós temos. Qual é a realidade? Ainda hoje, o Ministro dos Negócios Estrangeiros português disse que os Estados Unidos fazem parte de um aliado estratégico de Portugal. E os Estados Unidos, nós precisamos, seja o Sr. Trump, seja outro qualquer, de reforçar os nossos laços com os Estados Unidos. Não era mais normal o Ministro dos Negócios Estrangeiros estar neste momento a puxar pela Europa, como está a Sra. von der Leyen? O Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve bem em Nova Iorque para lançar a candidatura de Portugal para o Conselho de Segurança, que só é possível se os Estados Unidos disserem que sim. Aliás, deixe-me que lhe diga o seguinte. Portugal tem menosprezado as relações com os Estados Unidos a alto nível. O último primeiro-ministro que esteve na sala oval da Casa Branca foi em 2003 o Dr. Durão Barroso. Nos últimos 21 anos não houve contactos a alto nível político com os Estados Unidos. Deixe-me só fazer Ao célebre passou bem do Presidente da República a Donald Trump. Mas se nós sabemos que o Presidente da República tem poderes limitados em política externa, os Estados Unidos ainda sabem mais. Mas deixe-me só fazer uma comparação. Estamos mesmo a acabar o programa. Deixe-me só fazer uma comparação. Os 9 anos e alguns meses que eu fui assessor diplomático do Primeiro-Ministro, acompanhei-o 5 vezes à Casa Branca com 3 presidentes americanos. E aí nós tínhamos relações a alto nível com os Estados Unidos. Deixámos de ter... Mas está a ver, Sr. Embaixador, aí precisamente é que há uma questão. É que nós podemos precisar. A questão é que se nós não somos precisados, ou seja, se eles não precisam de nós, não temos absolutamente nenhuma alavancagem. A alavancagem que existia, que era em particular a dos Açores, não existe com os meios tecnológicos militares de hoje. Se calhar não existe os Açores porque nós deixámos de ter as relações a alto nível e a importância da base dos Açores deslocou-se para as bases do sul de Espanha. Eu diria que é mais ao contrário, que eles nos recebem quando precisam de nós. Só que este lado muito não precisam de nós porque nos Como recebem. eurodeputado português, o que é que tu aconselhas os políticos portugueses a começarem a dizer à opinião pública portuguesa sobre aquilo que pode estar para vir? Não, que nada vai ficar na mesma é verdade e já todos percebemos isso. Acho que o debate vai ser diferente, acho que as opções políticas públicas vão ser diferentes. Eu acho que seria importante para Portugal aproveitar a sua relação histórica com o Reino Unido para reaproximar
Londres, da Europa, até não só pelo armamento nuclear que o embaixador referiu, mas pelo facto de ser um parceiro fundamental para a defesa europeia. Para termos uma defesa europeia, precisamos do Reino Unido. Qual é o nosso aliado mais antigo? É o Reino Unido. Portanto, aí Portugal pode ter um protagonismo na União Europeia que não teria noutra circunstância. E depois também pode ser uma oportunidade olhar para o alargamento da União como olhámos para o alargamento da NATO logo a seguir à guerra da Ucrânia. Países como a Suécia e a Finlândia, que sempre foram neutrais, entraram na NATO depois de Putin invadir a Ucrânia. Porque é que países que nunca quiseram fazer parte da União, ou quiseram sempre ter um pé dentro e um pé fora, como a Noruega e a Islândia, não se juntam a esta nova fase do alargamento e temos na União aquilo que tivemos na NATO a seguir à guerra, um novo despertar por causa de uma nova ameaça. Isso era aquilo que eu gostaria de ver. Vamos ver se é possível. A Europa é lenta. A vantagem do acesso ao Ártico com a Noruega e a Islândia. Muito bem. Era por aí. Meus senhores, vamos já à primeira página Capa do Expresso. do Expresso. A grande foto da capa do Expresso é Donald Trump, com o tal título que vem aí de um Trump sem rédeas. A manchete do jornal diz-nos que 105 mil portugueses vivem em zonas de risco de cheias. Isto é um bocadinho a pensar no que vimos acontecer em Espanha. A Agência Portuguesa do Ambiente identifica 63 zonas de risco de inundações no continente português. Temos depois a notícia de que há uma epidemia de doença mental nos jovens em Portugal. Isto decorre de uma entrevista que o Expresso fez ao presidente da Sociedade Europeia de Pedopsiquiatria. E há 3 chamadas para 3 importantes artigos de opinião, um de Ricardo Costa, É a Cultura Estúpido, um de Miguel Sousa Tavares, A Rendição a Trump, e um de Clara Ferreira Alves, Querem disrupção. Disrupção teremos. Fica vista a primeira página do Expresso e fica também por aqui o Expresso à meia-noite. Nós voltamos na próxima semana. Tenham um excelente fim de semana e uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Bom fim de semana.